O Lindbergh surge na vida política nacional, se insurgindo enquanto líder dos estudantes contra atos de corrupção do governo Collor. Isso. Não é segredo para ninguém que o Partido dos Trabalhadores foi um dos principais alvejados por aquilo que eu acredito tenha sido lawfare, ou seja, o uso do processo penal para fins políticos. Contra adversários. Contra adversários, para destruir adversários na disputa política. E agora nós temos mais um presidente processado criminalmente, acusado de atos contra o Estado Democrático de Direito, junto com outros tantos. Como é que a gente consegue explicar para o povo brasileiro que o processo de impeachment, no caso do Collor, não era lawfare? Ou seja, que ele precisava sofrer o impeachment. Que no caso do impeachment da presidente Dilma era lawfare, que no caso da Lava Jato inteira, da prisão do Lula, era lawfare, e que no caso do Bolsonaro não é lawfare, porque as pessoas olham e falam assim, não é tudo a mesma coisa? Não é, não. Você sabe que eu tive que viver muito isso, que eu virei. Você sabe que eu parece que sou, nas crises, não sei o que acontece, alguém sempre me chama nas crises para jogar um papel. Parece que quando tá tudo calmo, eu não tenho tanto papel. Quando tem crise, é uma sina, digamos assim. Mas eu fui o cara que joguei o papel no impeachment do Collor, mas acabei jogando o papel decisivo no impeachment da Dilma. Que era eu, a Gleisi e a Vanessa Graziotin escalados naquela comissão. Para fazer o Eu passei quase ali foram 6 meses, diários. Fazer um enfrentamento. Diários. No Congresso. E ali eu via claramente, diferente do caso do Collor, que era corrupção, que tinha provas concretas, mas mais do que corrupção também. O Collor ali, ele entrou numa situação de isolamento qualquer. Total, de isolamento total. Todos os setores da sociedade. Aquele impeachment, diferente do que aconteceu contra a Dilma, foi um impeachment que praticamente unificou o país. Eu cheguei no último ato, o governador de São Paulo era Fleury, tinha todos os governadores do Brasil. Aliás, é uma boa imagem. Foi o impeachment que unificou. O da Dilma foi impeachment que trincou. Que a gente está pagando as consequências Sim. até aqui. Aliás, deputado, é uma boa frase, né? O impeachment do Collor uniu o Brasil. O impeachment da Dilma trincou o Brasil. Trincou o Brasil e criou isso tudo que a gente está vivendo. Foi o maior erro do PSDB na história. Eu vivi tudo isso. Eu também errei, eu apoiei o impeachment e já fiz o meia-culpa. Errei. Mas você sabe, Reinaldo, que ali eu me lembro do Aloysio Nunes, que é um querido amigo, um dos maiores quadros da política brasileira. Homem brilhante. Que é o vice do Aécio, uma semana depois da eleição, fazendo um discurso duro no Senado, questionando a coisa das eleições. O PSDB começou a entrar naquilo. Eu lembro de um episódio que eu fiz um discurso, estavam todos eles lá, o PSDB tinha uma coluna de quadros, você tinha Aécio, o Cássio Cunha Lima era brilhante, era o maior orador do PSDB, você tinha um Serra, eu desenvolvi uma relação ali com o Serra, que a gente divergia, a gente falava de números no debate econômico, cada um respeitando, não é como é hoje esses caras, eles inventam qualquer coisa, Isso. Era um debate sério. Eu tenho saudades, você acredita quando eu digo isso? Eu tenho saudades do PSDB, daquele debate. Oh. Aquele era outro Brasil. Mas o PSDB cometeu um erro ali gigantesco. E eu disse, olha, tinha um cientista político francês que veio no Brasil que ele dizia o seguinte, é papel da centro-direita, do centro, conter a extrema-direita. E eu me lembro da cena. Começou aquele movimento do impeachment da Dilma e entra num carro, numa van, Aécio, Aloysio Nunes, um bocado de gente. Foram escorraçados da Avenida Paulista. Perderam o protagonismo. Eles abriram as portas, ali estava claro, tinha uma turma que pedia Só para lembrar, militar. A extrema-direita botou essas pessoas para fora porque já não as queria também, dizia assim, essa gente não, eles são políticos, nós não queremos políticos. São moderados. Exatamente. Aquilo ali acabou, na minha avaliação, com o PSDB. A gente entrou nesse período, né? E a gente teve... Você sabe que até o Joaquim Barbosa deu uma frase sobre isso, que ele falou, aquele foi o grande erro. Ali a gente abriu... Porque golpe, quando a gente começa, eles vão se reproduzindo.
É um processo que a gente não sabe. Você que foi trotskista lá no passado, que falava da revolução permanente. Então, também esses golpes, eles começam e ninguém sabe onde vai parar. Tem mais. Aí é uma tese minha. Para mim, a gente vive no Brasil e no mundo uma contra-revolução conservadora. Sim. Que começou a ganhar força ali, foi ascendendo. Teve um governo desastroso do Bolsonaro. Teve o Lula com a força dele no meio do povo que ganhou a eleição. Mas não deteve a onda dessa contra-revolução conservadora. Por que eu chamo de contra-revolução? Porque não é um movimento eleitoral só. É um movimento que tem valores, que tem movimentação, organização, né? Eu sugiro, você sabe que quando... Em termos de organização, lembra a esquerda no passado. Claro, olha só o paralelo que eu vou fazer. O impeachment do Collor, ali surgiu uma geração de novos nomes da esquerda. Não foi só eu. Em cada estado. Padilha foi daquela época. O Orlando Silva era meu tesoureiro da Uni. Sim. A Luziane Lins, deputada do Ceará. A Luciana Santos. Ali a gente surgiu. Uma nova geração, surgindo das ruas. A direita fez a mesma coisa. Da onde surge esses caras assim, esses Nicolas, aquele André Fernandes de Fortaleza, o candidato lá de Minas Gerais? Surgiu tudo daqueles movimentos. Nesse sentido, surgiram das ruas. Porque teve um ascenso deles. Era um ascenso conservador. Era um ascenso da direita. Então, esse movimento existe. Por isso que eu digo que esse governo do presidente Lula aqui é fundamental que tudo dê certo. Que a gente consiga acabar com força no meio do povo, reeleger o Lula, porque a história vocês conhecem, vai e volta. Seria desastroso para esse Brasil a extrema-direita conquistar a eleição de 2026. E o meu medo são das Big Techs. Porque aquela foto do Trump na posse... Com eles todos enfileirados ali. É a família e eles. Todos eles, Zuckerberg, Musk, Bezos, na fila da família dele. Os ministros atrás. Aquilo é um novo... Quantos golpes militares houve com participação militar norte-americana aqui na América Latina? Inúmeros. Eu pergunto para vocês. Porque a gente reclamava da Globo. A Globo é parcial. Mas os caras, pelo menos, tinham uma tese que tem que escutar os dois lados. O Musk não tem nada disso. E todo mundo do Brasil tá aqui. Tá nessas redes. Esses caras podem desestabilizar um governo popular. Não é fake news, são os algoritmos. O seu colega de Congresso, de Câmara dos Deputados, Eduardo Bolsonaro, acaba de ir pela 4ª vez aos Estados Unidos. Tá lá. Washington. Tá lá. Tá fazendo o quê? Conspirando contra o Brasil. Cuidando do interesse do Congresso Nacional? Conspirando contra o Brasil. Eu quero dizer aqui para vocês. Virou deputado americano. Ele defende, ele não tem presidente. Eu tô com uma briga para impedir ele assumir a comissão de Relações Exteriores. Vai ser agora, quarta-feira. Vai assumir. Então, estamos numa luta. Porque eu tô querendo mostrar. E tem gente que começa a ficar incomodado do próprio Centrão. Digo, olha, o que vocês estão costurando aqui não é uma briga qualquer. É uma crise institucional no Brasil, com o Supremo, mas ele está defendendo aquela política, meio se escudando numa potência estrangeira, contra os interesses nacionais. Eu dou 3 exemplos aqui. Houve a denúncia contra o Collor. Horas depois, o advogado do Trump, mídia Trump, esse advogado do Trump, o New York Times diz que esse cara é o principal elo da turma do Bolsonaro com o governo. Você está falando contra o Bolsonaro, não contra se for contra o Collor, é contra o Bolsonaro. Não, desculpa, contra o Bolsonaro, desculpa, a gente falou tanto Collor. Mas eles apresentaram junto com a Rumble uma denúncia na Flórida contra o Alexandre de Moraes. Isso. Eles queriam lá na Flórida. A juíza não deu a liminar porque disse, olha, eu não entendo como uma decisão da justiça brasileira vai interferir aqui. Logo depois, 2 dias depois... coisa louca, né? Alexandre não pode interferir nos Estados Unidos, mas já não pode. Já não pode. Mas eles estavam querendo uma condenação qualquer lá. Claro. Logo depois, 2 dias,
eles, depois de todo um processo de articulação, o Eduardo Bolsonaro bota tudo isso nas redes, eles aprovaram no Comitê Judiciário do Parlamento Norte-Americano. CCJ da Câmara lá. Mais forte, tem outros poderes, é mais forte que a CCJ. Isso. Uma lei que é sem censuras em nossas fronteiras. Uma lei que permite punir autoridades estrangeiras que censurem empresas ou cidadãos norte-americanos. Na hora da votação, uma deputada que assinou esse projeto, Maria Elvira Salazar, que se encontrou várias vezes com o Eduardo Bolsonaro, apresentou lá o cartaz com a foto do Alexandre de Moraes. Depois, Departamento de Estado norte-americano no hemisfério ocidental faz aquele tweet falando do Brasil, da censura e falando da justiça brasileira. O Itamaraty reagiu. Só que nem todos sabem, isso foi quarta antes do carnaval. Na sexta anterior, o Eduardo Bolsonaro, eu descobri isso, que a BBC lá em Washington fez uma matéria, o Eduardo Bolsonaro teve com o representante desse hemisfério ocidental, que é um embaixador chamado Michael Kozak. Então ele articulou tudo aquilo. Então ele assumir uma presidência de uma comissão de relações exteriores como essa é para conspirar contra os interesses nacionais. Claramente. Mesmo. Ele não vai ser o presidente de uma comissão do parlamento brasileiro. Ele está completamente alinhado. Esses caras, mesmo com tarifas do Trump, eles defendem aquela coisa. E o que eles querem é criar uma situação de constrangimento tal. Você sabe que isso tudo que me impressionou foi o Musk entrando um desse debate no Twitter e perguntou o seguinte: o Alexandre de Moraes tem propriedade nos Estados Unidos? Ao que o Paulo Figueiredo, que é esse sujeito, neto de João Batista Figueiredo, que está denunciado nesse É um dos denunciados da PGR. É um dos denunciados nisso aí tudo. Mora nos Estados Unidos. Ele responde pro Musk dizendo o seguinte: não precisa. Basta nós colocarmos o Alexandre de Moraes numa lista de indivíduos em que eles usam contra russos. E contra chineses. Numa lista de indivíduos que todas as contas em países que têm relação com os Estados Unidos ficam bloqueados. Ao que Musk responde: interessante. Então você veja que a Câmara dos Deputados tem que entender que isso aqui também é uma ofensa ao Poder Judiciário. Claro. No momento que começa um julgamento. Então eu quero dizer que nós vamos ver uma situação muito complexa. O clima no plenário da Câmara é muito duro, quase de pancadaria. Vocês estão vendo esse gás. Toda semana é uma coisa nova, mas nós vamos ter uma articulação internacional grande. Esses já está em curso. Já está em curso. Esses caras vão querer bloquear a conta do Alexandre de Moraes, vão querer transformar nessa turma da extrema-direita como um vilão internacional, como um inimigo. O Eduardo Bolsonaro fica o tempo inteiro falando que nós estamos na Venezuela. É isso. Então é uma situação muito complexa. A gente está vendo agora, começa a popularidade do Trump ser abalada, de certa forma. O Nate, né, o sobrenome dele, não lembro o prenome, mas acho que é Nate, que é o cara, o maior especialista em pesquisa dos Estados Unidos. Ele faz a síntese das várias, mais de 100 pesquisas. E a reprovação já é maior do que a aprovação. Isso é bom pra gente nesse sentido, porque eu tenho muito medo dessa interferência direta nos assuntos nacionais. Parecia que o tema soberania nacional, Reinaldo, eu garoto, era lá do Partido Comunista. Eu ia lá quando tinha as manifestações até pra frente da Embaixada dos Estados Unidos. Sabe aquelas coisas? Falava de soberania nacional. Parecia um tema demodê, antigo. Gente, quem tá falando de soberania nacional é Alexandre de Moraes. É você não poder regular as leis aqui dentro. Eles se acham acima de tudo. Falando que o Brasil não é colônia desde 1822. Vou pegar no seu pé agora, né? Porque eu defendi o nome do Alexandre de Moraes pro Supremo, o PT era contra. Gente, maior arrependimento da minha vida. Você sabe que ele... Verdade ou não? Rapaz... Eu errei no impeachment, mas nessa parte eu acertei. Eu errei como a gente errou, você acertou. Você sabe que é o seguinte... Olha, essa coisa de votar em ministro supremo tem que ser diferente. A gente não pode ir em cima das questões conjunturais. Isso. Ali foi quando o Temer assumiu e o Alexandre de Moraes virou ministro da Justiça. Eu me lembro que eu fiz uma sabatina duríssima, Gleisi Randolph. Um dia nós estávamos numa dessas cerimônias assim, muita gente.
Sacanearam o meu ministro. Aí o ministro Alexandre de Moraes olhou assim, e vocês votaram contra mim. E o pior não é só, a gente votou contra ele, eu votei a favor de um monte de gente que eu me arrependo também. Ah, não, a gente faz. Olha, eu te dou. O deputado, ele empresta uma frase do Machado. Como é que é? Já servi de agulha para muita linha ordinária. Exatamente. Mas eu quero ressaltar aqui o papel desse cidadão, Alexandre de Moraes, tá? Que tá, como você mesmo disse, correndo. O que ele está fazendo... Bom, quase foi morto, né? Quase foi morto. Não, ele estava... Lembra Ele que... corre risco. Lembra que falaram assim, Suprema Corte corre e ele abortada a corre. operação, os caras estavam posicionados ou para prender ou para matar. E tinha uma abortaram a bazuca. operação, porque falaram assim... Dia 15 de dezembro. Foi. O alto comando não topou. Tinha uma bazuca. Tinha uma bazuca. Eles mostram as armas que tinham. Ali o que aconteceu naquele 15 de Diziam o prédio em que a mulher dele estava. Ela está entrando no elevador tal do edifício tal. Olha, Está lá para quem acha que não teve articulação golpista. esse sujeito é de uma coragem pessoal que é admirável, tá? admirável. Eu virei um admirador da coragem. Eu gosto de gente também que tem coragem. Porque às vezes a gente, mesmo na esquerda, às vezes é muito frouxo. Tem muita gente que gente, tem que ter posição. Tem duas tem que virtudes intransitivas, né? Lealdade e coragem. É isso aí. muito bem. Elas são intransitivas. isso mesmo. Assim, ou você é leal, não é? Não tem assim, eu sou leal nisso, não sou naquilo. Não. Você é leal? É leal. Tem coragem? Tem coragem.